Alegria, alegria estarmos aqui em mais um episódio do podcast Direito e Diálogo, podcast do escritório Edmar Ruiz, advogado, apresentado por mim, Edmar Ruiz, tratando aqui dos direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, direito do trabalho, direito previdenciário, que são muito próximos nossos, muito próximos dos trabalhadores, ali a conversa do chão de fábrica, do dia a dia, né, com a esposa em casa, com a família, conversa no churrasco, conversa com os amigos, né? O direito social está muito próximo da gente. Bom, para tratar de direito do trabalho, direito previdenciário, os direitos dos trabalhadores, a gente sempre traz aqui dois convidados, hoje 2 convidados aqui, enobrecendo a nossa mesa, 2 engenheiros, né? Aqui do meu lado direito, doutor Fernando, que sempre está comigo aqui, dividindo a mesa, meu companheiro de bancada. Se já é muito chato 2 advogados falando de lei, né? Agora trouxemos 2 engenheiros para falar de notas técnicas. Bom, agora prometemos para vocês que vai ser bem descontraído, um papo assim dinâmico, leve, falando a linguagem do trabalhador, né? E vamos falar hoje sobre direito previdenciário, né? Em homenagem aos nossos convidados aqui, que são 2 engenheiros, vamos falar da aposentadoria especial dos engenheiros, antes e depois da reforma, que já disseram para a gente aqui os convidados que esse tema é um tema de grande dúvida, né? Aí para os engenheiros de um modo geral, está mais para eles, né? Esclarecer para os colegas, levar para o dia a dia, que são engenheiros aí, né, do métier, da área, né, da segurança do trabalho. Bom, passando o bastão aqui já, né, depois eu chego aqui com o doutor Fernando, né, os convidados primeiramente, Tiago, né, um engenheiro ligado aí, né, ao setor, né, de eletricidade, de energia elétrica. E é um prazer, viu, Tiago? Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigado pelo convite. Vai ser, acho que bem produtivo a gente, né, falar de tirar dúvidas e também tirar as dúvidas que a gente tem, porque, como o senhor comentou, é um tema que gera bastante dúvida, um tema previdenciário, porque ele está ligado justamente à aposentadoria especial, fator de risco, áreas de risco, né, que é a eletricidade, que é a área que eu sempre trabalhei. Então, eu sempre me apeguei ali das pessoas tirarem dúvidas comigo, por ser da área de segurança do trabalho, e você se pegar assim e falar, cara, eu acho que eu também tenho dúvida sobre isso, né? Vamos tirar a dúvida junto. Então, assim, é uma área que você sempre tem que estar em constante atualização, e é um prazer poder dividir isso com mais pessoas aí, né? Perfeito, obrigado. Robson, muito obrigado, Robson. Um prazer tê-lo aqui conosco. Também um engenheiro aí, né? Também da área de segurança do trabalho, um consultor, né? Trabalha como consultor nessa área. Eles também têm um podcast bem interessante, né? Então já estou acostumado aqui, né? com o podcast. Bom, obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, doutor. Eu que agradeço vocês, agradeço o pessoal aí que está trabalhando hoje para propor isso aqui, esse programa, e tirar as dúvidas, né? Tentar ajudar alguém aí que tenha. A área previdenciária é uma área que gera muita dúvida, dinâmica, muda muito, e a gente está cheio de perguntas aqui, um monte de dúvida, para que a gente leve aí para o telespectador aí a melhor informação possível. Maravilha, honrado. Doutor Fernando Vitorino, advogado especialista, aí, pós-graduado em Direito Previdenciário, abrilhantando a nossa mesa aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Hoje, convidados ilustres, hein? Tiago, Robson, que tem um podcast, né? Análise de risco, muito interessante para quem quiser acompanhar, né, no YouTube, muito legal mesmo. E espero contribuir de alguma forma aí para tirar as dúvidas sobre que a gente sempre comenta, né, doutor? O advogado previdenciarista,
muitas vezes é um professor de história também, né? Porque o que a gente está falando hoje é sobre uma determinada norma, amanhã ela não existe mais. Então a gente tem que sempre relembrar o passado aí do direito previdenciário e tentar trazer para o presente e ajudar aí com informação para quem está acompanhando. Sim, sim. E vocês ficam com a gente até o final, que hoje não tem piada de advogado, vamos fazer piada de engenheiro hoje, Pois né? é. Ô, Tiago, me fale um pouco do podcast de vocês, esse projeto que vocês estão encampando para o pessoal que está nos vendo, nos assistindo, qual que é o nome do podcast, Então, esse projeto. Sim, nós temos o nosso podcast se chama Análise de Risco, né? E a gente fala lá basicamente de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, que é a área de SSMA, que nós chamamos, né? É uma área que nas empresas, normalmente, ela está integrada, ela faz parte de uma diretoria ali, e são áreas que trabalham em conjunto, por isso, os profissionais eles atuam em conjunto, geralmente, nas corporações, né? E aí por isso que nós falamos desses 3 assuntos. E a nossa proposta lá é conseguir levar profissionais de consultores, engenheiros, psicólogos, médicos, advogados, né, para falar de previdência também. Então, você vê, é um leque muito grande que a gente abre para falar de uma forma descontraída, lá, com menos juridiquês, vamos dizer assim, né, para a gente tentar democratizar de alguma forma o assunto. Então, a nossa proposta, assim, de uma forma leve, o Robson até fala, né, nos conte uma boa história, né? Tanto é que a gente até procura fazer uma pauta, um direcionamento, mas como a gente tem pouco tempo, né? Então, a gente, vamos tentar falar do que está pegando, dos assuntos que estão em alta, de uma forma que seja leve, mas, ao mesmo tempo, informe as pessoas. Então, acho que essa é a nossa proposta e a gente tem tido bons feedbacks, né, com relação à proposta e algumas sugestões também, é claro, de melhoria que a gente acata com muito gosto e, por enquanto, tem dado um resultado que está satisfazendo a gente, né? Não sei se... É uma resenha, né? A nossa resenha, proposta verdade. lá é uma resenha de segurança para levar informação. Aproveitar as mídias, né? Toda essa publicidade, toda oferta de conteúdo para levar para o profissional da área de saúde, segurança e meio ambiente informações que às vezes a gente não encontra na internet. E de qualidade, né? A gente não encontra informação de qualidade na internet. E a gente disponibiliza também planilha, materiais para os profissionais da área mesmo. Bacana. A custo zero, ele entra lá no nosso canal, pede, a gente vai trocando informação, porque a ideia é ajudar mesmo, né? Levar gente, informação, né? Que é o Isso. nosso propósito aqui levar também. informação, porque às vezes o pessoal não sabe onde buscar, não sabe aonde, ou como, ou por que ele deve fazer aquilo, e a gente está lá para dar esse caminho correto, né? A direção correta para seguir. Perfeito. A gente percebe, até complementando, a nossa área, acho que a área do direito é assim também, né? É uma área que, historicamente, ela é muito formal, né? E até porque tem que ser. Sim. Então, a nossa proposta ali é tentar tirar um pouco dessa formalidade para tentar mostrar para as pessoas através de histórias práticas, né? Porque a gente trabalha muito com normas, né? Então, os materiais que a gente vê na internet da nossa área, eles são muito assim, a norma tal, o item tal, né? O artigo tal. Então, quando você leva um convidado ali com experiência na prática, ele conta uma história, o cara fala, Fixa. então, isso, então, e aí ele fala, pô, aquela norma ali que eu li, ela na prática acontece desse jeito, não vai ser simples. Eu vou ter pessoas que vão tentar me barrar, eu vou ter empecilhos, né? Então, a história, às vezes, de um convidado, ela pode ensinar, não digo muito mais, mas ela pode ensinar tanto quanto uma teoria. Né? Perfeito. Então, a nossa Isso ideia é é essa. interessante, né? Porque é a mesma coisa que a gente busca trazer aqui. Porque Sim. realmente, né, essa formalidade excessiva, né, tanto da gente que mexe aí com as leis, né, no dia a dia, jurisprudência, e vocês, né, com a questão técnica, as normas técnicas, né, é uma coisa maçante, né? Sim. E a gente sabe que isso é maçante para o público em geral. Então, a gente
busca conduzir esse podcast da maneira mais leve, né, possível, né, para levar a informação de uma forma gostosa, né, compreensível para o público de modo geral, né, que não conhece das leis, né, Sim. mas a gente falando, ele vai aplicar ele no dia a dia, né, então eu acho que isso é de suma importância, bem relevante. Até para o nosso dia a dia. Muitas vezes você vai passar um andamento de um processo para um cliente. Quantas vezes eu já vi advogados começarem a falar aqueles termos técnicos e tudo mais, e o cliente assim, né? Aí quando acaba, doutor, não entendi nada. Então, traduz para mim, né? A informação ela só é bem dada quando a outra pessoa compreende. Então, se eu tenho que falar de uma forma mais leve, mais simples, é porque é necessário, né? Então, a gente, quando vai passar um andamento, seu José, é assim, tá vendo aqui que o juiz decidiu? Ele decidiu assim por causa disso e disso. Não vou falar por causa da jurisprudência, não sei da onde, do artigo. Tem alguns que querem saber, a gente fala, mas basicamente você tem que falar dessa forma para que seja compreendida a informação, né? Eu acho que muito comum, tanto na área de segurança do trabalho mesmo, quanto na área do direito, é a gente ter uma boa comunicação. A comunicação é o quê? Parte do pressuposto que é uma ação em comum, onde eu, como emissor, eu tenho que fazer com que o receptor entenda o que eu estou falando. E muitas vezes a gente precisa primeiro identificar o nosso interlocutor, ali, o nosso receptor, para conseguir adaptar minha linguagem, como que eu vou falar num vocabulário onde eu consiga me fazer claro para que aquela pessoa entenda. Então, acho que isso, tanto para advogado quanto para a área de segurança do trabalho, é muito importante. Eu acho que o profissional que alcança isso é aquele que vai ter sucesso. Exatamente. Bom, aproveitando a presença aqui dos convidados, né, dos engenheiros convidados, o Thiago de Oliveira e o Robson Souza, para a gente falar da aposentadoria especial, né? Propomos esse tema em razão da visita deles, aposentadoria especial dos engenheiros. Até porque nós já aposentamos aqui muitos engenheiros, né? E a grande dúvida, né? Assim, será que eu posso, né? Porque eu não estou a campo, né? Que o Thiago, né, cuida aí, está ligado, né, muito à questão da energia elétrica, né, da eletricidade no trabalho dele, que é um trabalho que a gente conduz aqui bastante, né, com os eletricistas, né, com os engenheiros elétricos de empresas de um modo geral, da Enel, né, Volkswagen, enfim, né, várias empresas que a gente faz aqui, advogando para os trabalhadores. Já nos deparamos aí com muitos engenheiros, acabamos encaminhando as aposentadorias deram certo, mas é a grande grita, né? A grande dúvida, né? Falou assim, mas eu não trabalho ali né, o tempo todo, né? 100% da minha jornada de trabalho exposto, no caso aqui, ao agente periculoso, à eletricidade, né? Então, assim, eu tenho direito ou não à aposentadoria especial, né? Acho que poderia dar uma pincelada nisso, doutor Fernando. A aposentadoria especial, acho que está muito comum a gente falar que agora tem uma idade mínima, né? Mas lá no início, quando ela foi instituída, ela era com uma idade mínima também. E aí, durante um período, essa regra foi derrubada, porque não faz o menor sentido, né? A aposentadoria especial ela tem o objetivo de proteger a saúde e a integridade física, né, do trabalhador, né? Tirar ele daquele ambiente o mais rápido possível para que a saúde dele seja preservada, né? Então, o pessoal, os engenheiros, por exemplo, existiam 2 decretos, um lá na década de 60, outro lá na década de 70, que previam que a aposentadoria especial do engenheiro era devida independentemente da exposição. Bastava ter lá a ocupação de engenheiro na carteira de trabalho, que até 28/4/1995 era enquadrado como atividade especial. Depois dessa data, que foi promulgada uma lei 9.032, eu não estou... De 95. De 95. Ela disse o seguinte, olha, agora não interessa a ocupação. Agora interessa se ele está exposto.
qualquer atividade, até o advogado. Se o advogado comprovar que ele está exposto, e nós estamos algumas vezes, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Companhia de alguns juízes e tal, enfim. Aí, se ele comprovar que efetivamente ele está exposto, seja a uma alta tensão elétrica, um ruído, né, enfim, ele também pode ser enquadrado, né, a sua atividade como especial. Somou os 25 até 13/11/19, a famosa reforma da Previdência, o direito está adquirido. Faltou um dia, e aí? Por um dia, e foi casos práticos, hein? Para quem está assistindo é interessante. Por um dia, a pessoa vai precisar de mais 10 anos. Olha que absurdo que a reforma trouxe. Ela não deu uma regra de transição razoável para a aposentadoria especial. Ela trouxe aquela de pontos, né, que quem não completou os 25 vai pegar a sua idade, o tempo de contribuição, chegar a 86 pontos, e aí sim se aposentar nessa modalidade que não é mais de 100% no salário de benefício. Então, quem não alcançou os 25 lá, não é que perdeu o direito, né? Ele ainda continua com a possibilidade de se aposentar especial, porém, vai precisar de mais tempo, e se não alcançar os 86 pontos, porque talvez começou agora a sua atividade, vai ter que esperar os 60 anos de idade. Então, ela ainda existe, mas agora o alcance dela se tornou mais difícil. Mais difícil, que é um trabalho também da advocacia que busca a inconstitucionalidade dessa nova previsão constitucional acerca da aposentadoria especial. Impor uma idade mínima ou colocar esse trabalhador exposto a mais tempo, né, porque ele completou os 25, ele não vai poder parar de trabalhar para esperar os 60. Ele vai continuar ali naquele ambiente. Então, deixar ele mais tempo nesse ambiente também é uma afronta, né, ao direito fundamental da sua saúde, né? Então, existem teses que já estão, inclusive, lá no Supremo, que estão sendo trabalhadas pela advocacia, que têm o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da aposentadoria especial. Tiago Robson, não tem o menor sentido, né? Se aposentadoria especial, e aqui a gente está falando do engenheiro elétrico, né? Que trabalha com risco aí de morte, né? A qualquer momento, né? Então, um choque elétrico pode ceifar a vida dele a qualquer instante, né? Então, se a Constituição Federal preserva como bem maior a vida, né? Então, vem uma emenda constitucional, vem uma reforma constitucional, né? E que, né, vai contra o direito à vida, né? Então, ignora totalmente esse direito. Totalmente. Então, por isso que a gente entende que é inconstitucional de fato, né? E você sabe, Fernando, que também que o que você estava falando, né? Os próprios operadores, a própria área operacional da eletricidade, eletricistas, técnicos, eles tiram muitas dúvidas com a gente com relação justamente a isso. Pô, eu vinha trabalhando na área de risco há muito tempo, né? Eu tive a reforma da Previdência, eles supõem que eles entraram numa... Eu não sei se é um senso comum que foi criado em torno disso, mas, cara, nós vamos passar a ter o direito à aposentadoria mista, né? Então, eu não sei de onde vem essa informação que é criada, eu não sei se em conversas informais ali, mas se eu tenho tal idade, né? Se eu trabalhei tantos anos, se eu tenho um tempo fora do trabalho de risco, né? Da aposentadoria especial, somado a mais tantos anos de idade, então eles vão criando algumas... Algum sistema de ponto. Né? Mas sim. Mas parece que é criado... Parece que é um negócio que até falso, assim, sabe? Um senso comum mesmo que é criado e talvez o pessoal tenha dificuldade de buscar uma informação concreta mesmo. E cada hora que chegam e perguntam para a gente, vem uma informação diferente, você fala, pô, será que o que ele está me perguntando, será que isso existe mesmo? E aí, falando do engenheiro, né?
Geralmente o engenheiro que acompanha os trabalhos de campo, ele está na mesma situação do trabalhador exposto ao risco, porque ele está dentro de uma subestação, Sim. né? Então ele acaba como eu falei no começo da hora do ar aqui, a dúvida que ele tem, o trabalhador, a gente passa a ter também, talvez. E o que era para a gente ali estar esclarecendo para o trabalhador, muitas vezes a gente acaba tendo a mesma dúvida, né? Perfeito. Eu acho que essa questão, né, que os trabalhadores, aí, os engenheiros, de modo geral, que trabalham lá em contato com alta tensão elétrica, é poder aí converter o período especial em comum, né? Isso pode até a data da reforma, não é verdade, doutor Fernando? Eles conhecem muito essa aposentadoria como mista. Eles Sim, conhecem dessa forma. Tecnicamente, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Que ela pega o tempo especial e converte em comum. Que hoje não pode mais. Que hoje não pode mais, mas depois da reforma. Poderia e pode até a data da reforma. Até a data da reforma. Então, por exemplo, vamos supor que até a data da reforma ele tinha 20 anos no risco. Ele vai pegar esse tempo comum, especial, e vai converter em comum, que na prática vai resultar em 2 anos a cada 5 no risco. 40% a mais. 40% a mais. Então, aí, 20 anos. 28. 8. Advogado gosta de Ó, fazer engenheiro, conta. ó, não- É conta de padaria Não só. faz a gente passar vergonha perto dos engenheiros, Só doutor conta Fernando, de por padaria, favor. não vem mais não. Eu fiz 1 ano de engenharia, aproveitando aqui um parênteses, né? Eu fiz 1 ano de engenharia. Rapaz, cálculo é a minha pedra no sapato. Então, abandonei, fui para o direito, que acho que eu me dei melhor. Mas, enfim, deu 28 de comum, certo? Ele converteu. Aí, vamos supor que ele tinha lá mais 10 anos em outra área. Ou conseguiu converter em outras empresas também. Se ele chegar aos 35, ele se aposenta por tempo de contribuição. Até a data da reforma. Até a data da reforma. Ah, mas não deu os 35 até a data da reforma. Aí tem 4 regras de transição que faz ele pagar um pedágio, né? Enfim. Aí ele completa essa regra, ele se aposenta comum. E qual que é a diferença? O salário. Né? Porque a aposentadoria especial ela vai ser de 100%. Sim. E a aposentadoria por tempo de contribuição, ela incide uma fórmula, vocês vão gostar, que vocês são do cálculo, né? Que é a fórmula do fator previdenciário. Ela usa o tempo de contribuição, idade, expectativa de sobrevida. Né? Então, chega a ser uma fórmula que reduz aquele salário de 100%. Vamos dizer que o cara está com 50 anos, vai dar aí uns 49%. Então, a aposentadoria especial ia ser 7 mil, a mista, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, é 3,5. Então, para a pessoa, às vezes, é vantajoso. Né? Então, essa que eles conhecem como mista, ela existe. Agora, a reforma, ela depois de 2019, o tempo que ele continuou trabalhando especial, esse eu não posso converter. A reforma acabou com essa possibilidade. A não ser que eu discuta a constitucionalidade da reforma. Não estou dizendo que toda a reforma previdenciária é inconstitucional, né? Mas esse ponto específico, no que tange a modificação das regras de concessão da aposentadoria especial, que a gente entende que realmente é inconstitucional. Daria para discutir essa questão, né? Sim, porque falando de exposição ao risco mesmo, e falando agora da área de segurança do trabalho, a gente entende, e a própria CLT interpreta isso, né, que se o adicional de periculosidade está sendo pago, né, tanto é que ele não permite a proporcionalidade, né, se ele está exposto ao risco um dia do mês, seja, ele tem que receber, porque a partir do momento que ele está exposto um dia, ele já está sofrendo risco de acidente, né. Então, veja, a gente está dia após dia expondo aquele colaborador ao risco, né, então a gente está afirmando que ele corre o risco de vida todos os dias, tanto é que paga um adicional para ele. Então, se ele prolonga o tempo dele no risco, a probabilidade dele sofrer um acidente, dele morrer, é muito maior, né? Então, talvez sentido, por isso, né? a inconstitucionalidade, Sim, né? sim, Né? sem sombra de dúvida. Exatamente. E essa questão do... ainda no direito do trabalho, tem essa discussão acerca da concessão
concessão não, o pagamento do adicional de periculosidade, né? Que na ocasionalidade, né? Não há que haver pagamento, né? Então, se eu estou exposto à eletricidade hoje, e aí eu não sei quando eu estarei novamente, pode ser que na semana que vem ou no mês que vem, né? Eu não tenho aí, né, uma certeza de quando eu vou a campo e tudo mais, né? Eu sou engenheiro que fico mais aqui no administrativo, mais no escritório, né? Uma vez ou outra que eu vou a campo, né? Então, nesses casos, né, não teria direito ao pagamento do adicional de periculosidade. Só na intermitência, né? Ele fica parte no escritório, parte em campo, né? Tá? Não precisa nem ser todos os dias, né? 2 vezes por semana, já caracteriza como intermitente, ele tem que receber o adicional de periculosidade. Somente na ocasionalidade que não, né? Porque ele não sabe quando que efetivamente estará exposto. Agora, para aposentadoria especial, doutor Fernando, eu ouso dizer que até na ocasionalidade, então ninguém disse isso, não li livro nenhum, né? Mas eu sou da corrente, vamos dizer assim, estou criando até a corrente aqui, que na ocasionalidade teria direito à aposentadoria especial, né? Porque a vida pode ser ceifada a qualquer momento, a qualquer instante, né? Então, ele teria direito à concessão, à caracterização daquele período como especial, né? Concordo plenamente. Sim. Nós até havíamos conversado outro dia num próprio programa que a gente estava fazendo sobre o adicional de periculosidade para o motoboy, por exemplo. Né? Foi o que nós falamos, né? Que ele foi criado, mas talvez precisaria de algum estudo ali. Não digo um estudo que a gente estava falando, né? Mas algumas medidas antes ali de afirmar o adicional de periculosidade. Antes do pagamento. Antes do pagamento. Como que é tratado? Foi feito um estudo, né? Algum estudo de mitigação do risco, algum tipo de treinamento, vamos dizer assim, para que a gente conseguisse conceder, né, esse adicional de periculosidade. E a gente vê que não foi feito isso, né? Então, talvez a gente poderia prevenir, não só fornecer esse seguro para eles, que é um adicional de periculosidade, mas também se preocupar em preservar vidas mesmo, né? Em dar subsídios para eles conseguirem se prevenir no dia a dia mesmo. Perfeito. Mas a Justiça, né, tomando por empréstimo a decisão com relação à eletricidade, a decisão, né, o STJ, a decisão com relação aos vigilantes, né, tá, tomando por empréstimo essas decisões do Supremo Tribunal de Justiça, os tribunais inferiores têm decidido a favor do motociclista, do motoboy, a concessão da aposentadoria especial. Não tem muita coisa ainda nos tribunais a respeito, mas eu já vi uma jurisprudência aqui, outra colar. E aí que entra a questão, né? Eles estão decidindo a favor da vida. Então faz muito sentido esse tempo de exposição, por mínimo que seja, ao benefício da aposentadoria especial, sim. Eu concordo plenamente com... Que é o objetivo principal do benefício, né? Ele tem um objetivo, né? O dele é proteger a vida e a saúde do trabalhador. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Nós temos, até trouxe aqui, nós temos o tema 534 do STJ, isso aí já está mais do que massificado, né? Que antes a Justiça reconhecia, né, o contato com a alta tensão elétrica como especial somente até 5/3/1997. Sim. O INSS, a Justiça, né, porque nós não tínhamos legislação posterior a essa data, né, que reconhecesse a exposição, né, tá, do contato com a alta tensão elétrica como período especial. Então, o princípio da legalidade, né, o agente público, né, o INSS, os servidores do INSS não tinham poder legal, né, de decidir pela concessão da aposentadoria especial, porque se não está na lei, o agente público, o princípio da legalidade, não pode conceder, né? Sim. Então, nem
podíamos culpar Não o dá. INSS Até hoje nesse não caso. dá. Então veio o STJ e pacificou, colocou um ponto final nisso daí, né, estando exposto após 5/3/1997, mesmo, né, não havendo legislação específica no que tange o contato com alta tensão elétrica, né, as normas, né, os agentes de risco, eles são exemplificativos, não é porque a alta tensão elétrica não está no rol que não deve ser considerado o período como especial, até porque é um agente periculoso, pacificou essa questão. Né? Inclusive, só na justiça que quem está submetido à tensão elétrica consegue aposentadoria especial. O vigilante também. Porque até hoje não foi editada uma lei que garanta esse direito. Até porque a gente estava conversando aqui fora, né, Robson, daqueles 2 casos que você citou, né? Aí um aposentou, o outro não aposentou, né? Então, é bem rara essa decisão que o INSS acabou concedendo a aposentadoria, né, com base, né, na alta tensão elétrica. É uma exceção, de fato, né? Os casos, na sua grande maioria, o INSS não concede, aí o trabalhador tem que buscar o Poder Judiciário para ver o benefício concedido, de fato. A gente teve uma diferença de 6 meses, né, entre um colaborador e o outro, mas os dois conseguiram pelo INSS. Olha, que maravilha. Aposentadoria. Graças a Deus, porque sim, 6 meses de diferença para trabalhadores e para a exposição é muito tempo. É muito tempo. Pode ocorrer também do PPP ter a alta tensão elétrica e ter outros fatores de risco também, né? Como, por exemplo, um óleo mineral, um ruído. Né? Então, pode ser que, por conta disso, Sim. esses casos deram certo no INSS. Sim, e realmente estavam expostos a óleo mineral, ruído. Então foi e isso alta explicado, tensão. Robson. Porque a eletricidade eles não enquadram. Enquadram no tribunal administrativo. Se não concede na agência, você faz um recurso, né, para a junta de recursos da Previdência Social ou para o conselho de recursos, sediado em Brasília, né, o conselho de recursos da Previdência Social. Aí tem possibilidades da concessão da aposentadoria especial por contato com alta tensão elétrica na via administrativa, né? Mas ali na agência, o perito enquadrar a eletricidade não enquadra. Isso de fato. No PPP você coloca até na observação isso. Né? No campo de observação, porque não tem fator. Não tem fator. Uma pergunta. E tem um prazo para essa avaliação, para essa análise? Tem um período que é... Ali, olha, sua avaliação vai ficar 90 dias, sua avaliação vai ficar 60 dias. A gente sempre se perde nisso, né? Porque quando a gente dá a entrada lá, faz o PPP, entrega para o pessoal, conversa com o advogado, tudo certinho, está tudo certo, eu estou ingressando hoje. Primeira coisa que o funcionário vai perguntar, e o prazo? Mas quando que eu volto aqui? E ele volta no outro dia. Você pode falar que é 90 dias, ele vai voltar 90 vezes. Mas ele volta. Tem um prazo? Existe uma lei que rege os processos administrativos em geral. Então, ela garante lá que o processo administrativo, na sua primeira etapa, ele precisa finalizar em 30 dias. E se não for finalizado nesse prazo, ele pode até ser prorrogado por mais 30, desde que haja justificativa. Na prática, isso é respeitado, doutor? Não é respeitado. Até o INSS, né, firmou aí um compromisso de, num tempo razoável, estar aí, né, analisando esses processos administrativos, mas nem também, após esse acordo com o STF não tem observado. Não tem cumprido. Teve aquele período lá que houve uma bolha, né? E aí o STF entrou em ação, houve uma contratação em massa de aposentados, ex-peritos do INSS para diluir esse... Não resolveu o problema. Agora, o que o servidor do INSS faz para cumprir o prazo? Ele analisa de qualquer forma. É prejudicial também. Porque existe uma tabela eles precisam cumprir uma pontuação naquele dia, uma meta. Um volume de trabalho. Aí, por exemplo, para julgar um processo, finalizar a análise, ele ganha 1,2. Para emitir uma carta de exigência, que é para pedir um documento para o segurado, para fazer com mais qualidade,
ele ganha 0,3. Você acha que ele vai, para cumprir a meta diária, emitir uma carta de exigência ou indeferir o benefício? Mais fácil indeferir. Mais fácil indeferir. Então, ele cumpre a meta diária, muitas vezes vai cumprir esse prazo aí, mas não é isso que o segurado tem que buscar. O que ele precisa, a dica, né, que nós podemos dar para quem está nos assistindo é: não se preocupa com o tempo. O processo, tanto administrativo quanto judicial, a gente tem que focar na qualidade do pedido, na qualidade do resultado. No final lá, ele vai receber todos os atrasados. Então, às vezes você foca, quero que aqui seja rápido, manda rápido, vai lá, vai para o juizado especial de pequenas causas e tal. A decisão vai ser ruim. Então, nós devemos focar sempre na qualidade. Até uma questão que eu não sabia. Então, a partir do momento que se ingressou com o processo, você vai receber todo aquele período até o fechamento do pedido? Se dentro do INSS demorar 1 ano e sair lá no final o benefício, o INSS paga tudo de uma vez ali, administrativamente. Se for para a justiça, aí tem os atrasados judiciais, que muitas vezes caem num precatório, né, tal, mas recebe. Recebe tudo corrigido, com multa, com juros e tudo mais. Então, não há prejuízo. É uma informação que muita gente... Eu, por exemplo, não sabia dessa informação. Não conhecia. Muito bom, muito bom. Eu trouxe aqui também, viu, Thiago Robson, o tema 210, também aplicado ao pessoal que trabalha em contato com alta tensão elétrica, né? O tema 210, não do STJ, esse aqui da TNU, né? Que é um outro tribunal, né? Um tribunal sediado lá em Brasília, para causas aí até 60 salários mínimos, né? Vamos dizer que é o Tribunal de Pequenas Causas, vamos assim dizer. Pequenas causas de Brasília, quando vai para o federal. Exato. Então, esse tema 210 da TNU fixou a seguinte tese, vou ler aqui, né, porque é longo. Para aplicação do artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, que é o artigo que trata da aposentadoria especial, a alta tensão elétrica superior a 250 volts, né? Então exige que a exposição seja superior a 250 volts para ser considerado alta tensão elétrica perante a legislação, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se de acordo com a profissiografia, né? Então, a profissiografia é a descrição ali no PPP, né, das atividades exercidas pelo trabalhador do dia a dia do seu labor, nas diversos períodos, diversas atividades, diversos cargos aí exercidos por ele no tempo na empresa, né? Então, é preenchido ali no PPP o que ele fez, o que ele faz na empresa, né? Então, essa é a profissiografia descrito ali no documento chamado PPP. O seu caráter indissociável da produção do bem e da prestação de serviço, né? Então, a profissiografia, né, ela tem que estar ligado à produção do bem ou do serviço, né? É indissociável, ligado intimamente à empresa especificamente, ao produto, ao serviço da empresa, né? Tá? Então, a profissiografia deve indicar o contato com a alta tensão elétrica, né? Dizer que ele está em campo, né? Que ele não está só no escritório, só em atividades administrativas, o engenheiro estando ali, né? Já está aqui de acordo com o tema 210 da TNU, que complementa. Independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada, né? Então, aqui fica bastante claro que não precisa ter habitualidade de permanência à disposição, doutor Fernando. E é nesse ponto aí que repousam as maiores improcedências na justiça. Porque a profissiografia, muitas vezes, vamos pegar um exemplo de um engenheiro de projetos, né? Aí está lá. Elaborar relatórios, fazer planilhas, né? Vem bem administrativo. Aí chega lá no fator de risco, está lá, exposição a alta tensão elétrica. Nós tínhamos alguns problemas, aí voltando lá onde
você comentou de 95, onde toda e qualquer cargo ou profissão, ele dava o direito à aposentadoria especial, desde que ele estivesse exposto ao risco. Teve uma época que nós tínhamos 2 problemas. Um era da exposição, por exemplo, de como eu já vi, um cargo ali de ajudante geral, né? Ajudante de serviços gerais, onde ele estava não dentro de uma subestação, mas dentro de um escritório administrativo, onde passava uma linha de transmissão. Então, muitas vezes esse colaborador ele saía, mas depois ele entrava com um pedido, eu era exposto ao risco porque eu estava debaixo de uma linha de transmissão. E aí que o engenheiro de segurança do trabalho entrava, não, mas ele está numa distância que é uma zona livre, onde qualquer pessoa pode estar, então muitas vezes estava como improcedente. Então, né? E um outro caso também que ficou bem, ele se espalhou muito rápido, e aí eu não entro na seara de se está certo ou não, que era dos casos de campos geradores dentro de prédios administrativos, né, onde também oferecia risco, mas aí também não entra no campo da eletricidade. Mas o perigo é a explosão, porque tem um tanque de diesel, né? Sim, sim. É muito comum. A gente viu recentemente uma decisão de um funcionário de um depósito de gás, que o escritório fica dentro do depósito. Nesse caso, a justiça concedeu a aposentadoria em razão do contato e o perigo de explosão, né? Para exposição a inflamáveis, né? Eu até gostaria de voltar nessa questão, Tiago Robson, da profissografia, né? Que vocês que são engenheiros, né? Habituados aí com a feitura dos documentos, né? LTCAT, né? Os laudos, o PPP, né? Então, isso é bastante importante, né? Porque a gente vê que muitas vezes as empresas, né? Elas não descrevem ali a profissografia correta, né? As minúcias da profissografia. Não descreve né? Descreve da forma que o Dr. Fernando falou aí, né? Que o engenheiro só exerce atividades administrativas. Se a profissografia não tiver ali discorrendo, dizendo que ele está em campo, né? Está ao menos um tempo mínimo, parte da jornada de trabalho exposto à alta tensão elétrica, a probabilidade de dar errado a concessão do benefício dele é muito grande no INSS e muito grande na Justiça. Nós já tivemos problemas onde, mais ou menos a mesma história que o Robson comentou, mas 2 engenheiros, onde eles trabalharam sempre no mesmo setor, né? E o mesmo campo de exposição, entrada em subestações, mas na descrição ali do PPP, um tinha um risco, uma exposição um tempo de exposição no agente elétrico, né, diferente do outro. E aí foi concedido, após o tempo, né, para aposentadoria especial, foi concedido para um e não foi concedido para outro, justamente por conta da burocracia, do PPP, porque ainda mais as pessoas que acompanharam, eles sempre tiveram a mesma jornada junto, mesmos setores, né? E foi concedido para um e não foi concedido para outro por conta da descrição do PPP. Sim, às vezes detalhinhos ali um outro detalhe, dando certo para um, para outro não. Vamos jogar a culpa nos engenheiros agora, né? Um outro detalhe que também é um grande ponto de improcedência é assim, o PPP, ele tem o campo 16, que é assinado lá pelo engenheiro responsável pelos os registros ambientais, né? Aí vamos supor que a pessoa trabalhou lá de 2001 a 2020. Aí o laudo daquela empresa foi feito em 2010, por exemplo. Aí ele vai colocar no campo 16, 2010 a atual e assinar. E o período de 2010 para trás? Muitas vezes a empresa não coloca nas observações, né, que o layout foi preservado, que é semelhante, né? Então, chega lá na justiça, a improcedência acontece porque o laudo não era contemporâneo à época. Então, a importância da empresa colocar uma simples frase lá no final. O ambiente de trabalho era semelhante para todo o contrato. Embora não haja laudo de todo o período laborativo, né? Sempre tem essas questões. Tem que ter muito cuidado do que vai colocar no laudo. Sempre quando eu vou fazer um laudo, eu vou assinar, é justamente isso. A empresa manda o CBO, Código Brasileiro de Ocupação.
Só que a atividade exercida pelo profissional é diferente. Por quê? Porque cada empresa tem seu layout, sua particularidade, sua atividade específica. Então, não adianta você me colocar o CBO lá, porque no laudo eu vou colocar exatamente a atividade tá lá. do profissional. E aí, quando você vai fazer o PPP, o campo de observação é justamente para isso. Você não pode, por exemplo, colocar lá de 2000 a 2010 uma condição e de 2010 até 2020 outra condição. Você vai colocar o período que você ficou, né, o período que você está laudando ali, a exposição, o médico e etc. E a observação você pode colocar com o aval do doutor. Porque o médico, quando há uma transferência de responsabilidade, o médico tem toda essa documentação. Então, ele assume uma carta de responsabilidade lá do período que ele não era um médico, ele está assumindo de outro profissional. Assumindo. Na engenharia, a gente não tem isso. Então, por isso que você não pode colocar uma observação anterior a isso. Tá vendo? Entendeu? Agora, o médico não. Quando o médico vem, o médico assume, mudou do médico de 2010, lá 2000... Ele recebe todo esse... Ele assume recebe um o passivo, né? Um prontuário, passivo. isso, exatamente. Ele recebe um prontuário e dentro desse prontuário vem a informação dos outros 9, 10 médicos que passaram por lá. Então, ele tem toda a informação ali fisiológica e ambiental do processo. E ele tem poder legal de assinar também o campo 16. O campo 16, sim. Perfeito. Então, a gente se baseia na informação do médico, do doutor que está lá, que já recebeu o prontuário do passivo. Olha aí, ó. Interessante. Interessante, de fato. O Tiago tinha mandado aqui uma pergunta para a gente responder aqui no podcast, durante o podcast, que é uma dúvida do pessoal, de um modo geral, né? De muitos trabalhadores, né? Tiago falou assim: como ficam os empregados que são surpreendidos com a retirada da periculosidade após mudança do layout da empresa? Bom, essa é uma questão trabalhista, né? Mais fácil de ser respondida. O adicional de periculosidade é um benefício condição, né? Então, é um salário condição, né? Está condicionado à exposição. Né? O adicional de insalubridade, como o adicional de periculosidade, se tiver exposto, de fato, a um agente periculoso listado ali, né, na norma do Ministério do Trabalho, e realmente tem direito a receber o adicional de periculosidade. A partir do momento, né, que eu tenho uma mudança do layout, que eu não... mudança do layout, e passo a não estar mais exposto, né, aqui a alta tensão elétrica ou inflamável, explosivo, né, eu não tenho mais que receber o adicional de periculosidade, né, porque... agora, veja bem, diferente da insalubridade, que o fato de ser neutralizada, né, lá, através do IPI, através do EPC, eu não sou mais obrigado, empresa, a pagar o adicional de insalubridade. Para o adicional de periculosidade, ele não basta neutralizar, porque aqui não tem neutralização, né? Porque a gente... o perigo, morte, o risco morte, ele está presente a qualquer descuido, a qualquer instante, como a gente já teceu aqui. Então, precisa a mudança do layout realmente não ter mais assumir aquele risco, né? Não estar mais exposto de fato, né? Em nenhum momento durante a jornada de trabalho, em nenhum dia ali do mês, né, estar exposto a alta tensão elétrica. Não tendo mais essa condição, realmente o pagamento do adicional de periculosidade não é mais devido, mas tem que ser laudeado, tem que ter aí um laudo, né, dizendo que não existe mais a exposição do engenheiro do trabalho ou médico do trabalho. Estando dentro dessas condições, realmente a empresa pode deixar de pagar o adicional de periculosidade, né? Então,
Não existe mais o risco, de fato, não apenas neutralizou ali com luva, nada disso, né? E, de fato, ter ali o laudo do engenheiro ou médico registrado lá no Ministério do Trabalho, que realmente não tem mais o risco ali presente no ambiente de trabalho. Pode cessar, sim, isso não é um direito adquirido, né? Isso aí não incorpora no patrimônio jurídico do trabalhador, né? Sim. É até interessante porque, e o porquê dessa pergunta, né? A gente tem lá o engenheiro que realiza a sua atividade plena durante os dias e ele ganha o adicional de periculosidade porque ele está exposto realmente ao risco. E aí, num determinado momento, a carga de trabalho ou a função, não a função, mas as atribuições dele mudam, então ele passa a ficar administrativo sem estar exposto ao risco. E mesmo assim, isso acontece principalmente nas empresas, nas grandes corporações, né? E ele passa a fazer um trabalho administrativo, mesmo assim ganhando a periculosidade. E aí vamos, hipoteticamente, supor que numa mudança de gestão, um novo gestor ele perceba isso e fala, não, a gente tem que fazer um estudo e vamos tirar a periculosidade de quem realmente não está exposto ao risco. E aí gera uma grande polêmica dentro da empresa, né? Pô, será que pode? Né? Mas não é um direito adquirido. Eu estou aqui há 20 anos, eu sempre recebi a periculosidade, né? E, de fato, ele não está mais exposto ao risco. Eu já vi empresas grandes, inclusive, colocando até ação trabalhista, né, contra o empregado, em face do empregado, né? Empregado nativo, empregado trabalhando, né? Mover uma ação trabalhista para que o perito judicial, né, com medo de criar passivo, né, empresa muito grande, o parque fabril muito grande, né, assim, olha, não sei, não basta ali o laudo não, né, eu quero que, né, ali a justiça me desobrigue efetivamente de pagar aqui o adicional de periculosidade que eu já pago para esse funcionário há 20 anos. Né? Então, eu já vi empresa propondo ação trabalhista para se desobrigar, com medo de não criar passivo. Né? Uma ação preventiva, né? É uma ótima estratégia, né? Uma ótima estratégia, você se precaver legalmente, por todos os lados. Agora, se a empresa tem absoluta certeza, né, dali do laudo feito pelo médico ou engenheiro do trabalho por ela contratado, que de fato, né, não tem risco nenhum, não vê risco de passivo, né, aquele documento retrata fielmente, né, ela pode cessar. Agora, ela corre o risco, né, muitas das vezes, de não ter certeza absoluta e aquele laudo não ser fidedigno, não representar ali, né, a verdade real, o trabalhador continua trabalhando ali, mesmo que ocasionalmente aqui não na Justiça do Trabalho, né, mas mesmo que de forma intermitente, e ela cessa o pagamento, depois receber aí o trabalhador sair da empresa, ter a surpresinha aí de um processo trabalhista, né? Então, a empresa tem que tomar bastante cuidado com isso, de fato. De repente, alguns registros ali por parte do colaborador, né? Informalmente ali até, e ele pode usar isso de fotografia, né? Sim. Exatamente. Perfeito. Bom, eu acho que é isso, doutor Fernando. Acho que para arrematar, falar mais esse trabalho conjunto que pode haver entre advogado, entre engenheiros, aproveitando a visita aqui dos nossos convidados. Acho muito importante porque a gente trabalha sempre em conjunto com engenheiros e médicos, né? Sim. Muito comum o trabalhador não ter acesso ao PPP. A empresa fechou. Né? Ou então a empresa se nega a fornecer um LTCAT, um PPP para ele. Então, se nega assim, ela fala assim, se você quiser, contrata alguém aí, faz. Né? Tem muitas empresas nessa clandestinidade. Né? Então, o trabalho em conjunto com o engenheiro é fundamental para uma aposentadoria especial. O trabalhador contrata o engenheiro, vai lá, faz o LTCAT, faz o PPP, com todas as precauções, né? E aí sim ele supre uma prova que estava tão difícil de conseguir, né? Ou então a empresa já fechou as portas, ele quer mover uma ação
numa empresa similar, né, fazer uma prova, né, emprestada ou uma prova similar. É importante ele também contratar um engenheiro para acompanhá-lo nessa perícia, né, porque senão ele fica à mercê do engenheiro judicial, né. Então, a assistência técnica é muito importante nesse trabalho entre advogado e segurado, né, em busca da aposentadoria. A ajuda dos engenheiros são muito relevantes. Perfeito, perfeito. E o trabalhador também sempre pode buscar o sindicato da categoria. Nesse caso de encerramento da empresa, o sindicato fornece um PPP, toda essa parte... Esse é um ponto interessante, viu, Robson? Até dado momento, a Justiça aceitou esse tipo de PPP. Mas aí agora o entendimento mais recente é que o PPP, quando ele não é emitido pelo empregador, ele não é possível ser utilizado num processo judicial. Porque ele é feito com base no relato do próprio empregado, né? O que estão admitindo é a perícia por similaridade, Sim. né? Então, fechou aquela empresa, a gente pede para fazer perícia na outra empresa do mesmo ramo, assim, similar àquela que fechou as portas, que foi a bancarrota, para que o perito judicial, né, o médico, o engenheiro aí nomeado pelo juiz, vá lá à empresa similar e emita um laudo dizendo que se o trabalhador que trabalha naquela determinada empresa, na função similar ou idêntica, se realmente tem direito aí a ser reconhecido o período como especial. Aí esse laudo similar vem para o processo e tem concedido a aposentadoria com base nessa prova similar. Ou até mesmo uma prova emprestada, né? Se eu efetivamente vou ali, né, um processo trabalhista, né, aí é melhor que tenha, né, a subsunção absoluta, né, um processo trabalhista da mesma empresa, na mesma função, né, que foi reconhecido o trabalho do engenheiro elétrico como merecedor do pagamento do adicional de periculosidade que não era pago, né? Então eu tenho uma prova da mesma empresa, na mesma função, né? A empresa tem aceitado também essa prova emprestada nessas condições, né? Pode até ser de um colega de trabalho, né? Não precisa ser dele, mas se for naquele local, tem sido cada vez mais comum, até porque as empresas fecharam muitas empresas fecharam, né, ultimamente. Então, um PPP fornecido por aquela empresa que fechou, dado a outro trabalhador, né, antes, né, que ele conseguiu o PPP antes que a empresa fechasse as portas, se é a mesma função, ele pode ir lá pegar essa prova do companheiro e estar utilizando. Tem formas aí, né? Sim, muito comum, né? No momento do desligamento, você forneceu o PPP para determinadas funções, não para todas. O ideal seria todas, né? Porque todo mundo tem o direito. Sim. Mas para as especiais, sim, você forneceu o documento até para fins de aposentadoria. Perfeito. Bom, foi muito gostoso, muito prazeroso, né, essa conversa aqui. Quando o tema é bom, quando o assunto é bom, vai embora, né? Olha, eu quero agradecer, Thiago, muito obrigado, muito esclarecedor aqui. Ficamos muito contentes com a sua participação. Obrigado mesmo. E vamos lá retribuir, viu? Sim, com certeza. Já fica o convite, inclusive, né? Mas obrigado, primeiramente, pelo convite. Realmente, para a gente é muito gratificante poder trocar essas experiências, contar um pouco do nosso dia a dia para contribuir para o conhecimento de todos, né? E, mais uma vez, fica o convite. A gente vai combinar uma data logo, né, o pessoal vai ver vocês no nosso análise de risco também. Agradecido. Robson, só gratidão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado vocês aí, um bate-papo excelente. Aprendi um monte aqui, essa do PPP no final foi chave de ouro para mim. Eu ainda sou mais das antigas, mas muito enriquecedor e parabéns, o trabalho de vocês
excelente, parabéns pela atitude aí. E essa divulgação de informação é fundamental aí A gente para que todos os agradece. brasileiros. Perfeito, perfeito. E é isso que é legal, né? Porque tem essa troca, né? A gente acaba aprendendo juntos, né? Um pouquinho da profissão de vocês, um pouquinho da gente. Essa troca de experiência é bem salutar, né? Maravilha. Doutor Fernando, mais uma vez, meu companheiro aqui, muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Tiago, Robson. Também aprendi aquela do engenheiro e o médico, muito legal também essa troca, né, de informações. E agradeço o convite, estaremos lá. É só chamar que a gente vai ter todo o prazer de conhecer o podcast de vocês também. Muito obrigado e até a próxima, né, doutor? Até a próxima, gente. Obrigado.